tão poderoso, Deus é maravilhoso. Amém. E tem um pregador, existia um pregador chamado Joseph Park, e ele falou algo interessante. E eu li aquela frase do Joseph e fiquei assim: esse sou eu. Eu quero ser assim. E ele disse assim: águia não pousa em ninho de pardal. Você é um pardal ou você é uma águia? Eu, quando li aquilo, eu disse: eu sou uma águia. Eu sou uma águia, eu vou para cima. Quero chegar longe, quero voar, quero fazer isso, quero... Meu Deus! Há poucos dias eu estou pregando algo que Deus me deu antes de vir para cá. Eu estava escutando um hino, e a cantora dizia assim, a Débora Winnie, ela falou assim: eu sou um pardal. Aquilo me confrontou, porque eu disse que eu queria ser uma águia. Eu digo: eu sou uma águia. A Lona disse que eu e a Letânia somos manipuladores, que a gente manipula, que a gente, sabe, mas a gente não, aí eu sempre digo: não, mas nós somos águias. Eu dizia para a Mariana: eu e a tua tia, nós somos, coitada, a gente lembra que as mulheres são tão valiosas quanto, fazem mais do que nós às vezes, mas a gente tem, lembra quando tu pregou 4 horas, eu toquei também 4, a gente diz: você não sabe o que é isso. Eu digo isso para o Tiago, o Fernando já ouviu isso também. Vocês nunca tocaram um violão encharcado d'água 4 horas e o Anderson não acabava a pregação e eu lá tocando, não sabia mais do que tocava? São coisas que vão nos formando, são coisas que vão nos edificando para você estar sentado aqui hoje. Glória a Deus. Deus põe um desejo de nós ser águia, não é verdade? Fora alta. Até eu falei isso para o Diego, um amigo meu que ele é pregador, e atrás da foto dele tem uma águia assim. Tudo no Diego é águia. Mandou fazer um bloco de águia. Aí eu disse para ele: Diego, eu te explico depois, mas eu descobri que eu não sou águia. E a pregação do Joseph Park foi talvez um impulso de Deus para eu querer ser alguma coisa, ou para expressar o que nós sentimos. Quantos aqui desejam ser mais do que são? Você já não idealizou para você alguma coisa muito maior? É verdade, é isso mesmo, não está errado. Não está errado. E eu até acredito que alguns são águias. Mas quando eu ouvi o hino da Débora, ela diz assim: eu sou um pardal. Eu sou um pardal. E aquilo me falou assim: mas tu me olhas. E ela repete o refrão: tu me olhas, tu me vês, tu me conheces, mas eu sou um pardal. Eu digo: Deus, Ele ama, Deus ouve, Ele arda, Deus sabe, Ele ferete, Deus faz. Filhos de Davi, o amado segundo o coração dele. Eu já imagino uma águia. Aí eu descobri que teve um homem que morava num lugar inóspito, pura pedra, o Sinai, não tem nada, deserto, e só diz assim: o sacerdote de Lídia tinha 7 filhas que trabalhavam como pastoras. Olha só, já começou a mudar, o águia começou a diminuir, as asas começaram a diminuir, o bico, que era o problema, começou a diminuir. Aleluia. Tinha 7 filhas que tiravam água, enchiam os bebedouros e pastoreavam as suas ovelhas. Aleluia. E só faz menção de uma, a da mais velha, Sípora. E eu fui descobrir que Sípora quer dizer pardoca, esposa do pardal. Acabou a águia e eu comecei a me sentir. Eu disse: quero, ora por mim. Na vontade de ser águia, muitas vezes nós damos rasante em ombros. Na vontade de ser águia, nós queremos subir em coisas que são muito grandes, porque águia, irmãos, e o crente, a Bíblia diz, Isaías, que nós não cansaremos, subiremos alturas como águias, não é assim? Teremos forças renovadas, e nós somos, podemos ser
Jesus falou assim: os pardais, você vende eles 5 por 2 centavos. Mas Jesus disse algo: mas o Pai conhece todos eles. Aleluia. 5 era uma pardal que estava escondida lá no deserto do Sinai, queimada pelo sol, com as mãos grossas de trabalhar como ovelha pastora. Quem diz que pardal não tem visão? Eu comecei a ver, meu Deus do céu, eu não sabia nada. Resumindo, quem nos fala que é um pardal, que deseja ser um pardal? Então Zípora começa a querer Deus. Porque, queridos, veja só, o Moisés, que era uma águia do Egito, 40 anos formado e achou que podia libertar, Deus disse assim: tu vai ter uma aula, é nos pardais. E ele tem que andar 40 anos no deserto ao lado de quem? De um pardal que morava ao lado da onde? Da montanha de Deus. Pardal no Salmo 84, onde é que ele mora? Até os pardais encontram ninho nos seus altares. Oh Deus, aleluia. Eu tenho a certeza que uma águia não ia ter condição de entrar no Santo dos Santos. Não poderia pousar na Arca da Aliança no altar, não poderia. Não tinha nem como entrar. E se o Senhor chegasse perto, talvez as pessoas até pegassem. Mas o pardal, nem o sumo sacerdote que entrava 2 vezes, uma vez no ano, podia morar. Mas o pardal morava lá dentro. A andorinha, que era agitada, morava lá dentro. Veja só que delícia essa palavra. Que justiça de Deus esta palavra. A águia não podia entrar dentro do templo, mas o pardal morava no altar. Zípora não conhecia as glórias do Egito, não tinha a linguagem de Moisés, o águia, não tinha a visão estratégica que tinha Moisés. Talvez Moisés continuasse como águia, eu tenho certeza que ele foi e sempre será um grande líder, lembrado. Mas ele teve um encontro com Deus da sarça. Foi ao lado de um pardal. Foi quando ele entendeu a mentalidade de um pardal. Foi quando ele viu uma sarça que não se queimava. E aí quando ele achou que podia com um andar de águia chegar, Deus disse: ei águia, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mas eu tenho certeza que o pardal já tinha pousado lá. E mesmo queimando a sarça, ele poderia pousar lá por conta da singeleza, por conta da pureza, por conta da amabilidade que ele tem por si, pela desvalorização até dos outros e das outras aves para ele. Ele se torna íntimo de Deus. Agora eu entendo e vejo que o caminhar nosso é um caminhar, sim, Deus ouve. Claro que Deus ouve. Eu dizia ao pai, eu digo, eu ainda vou ser um pregador. Na época que nós começamos a conhecer o Jimmy Swaggart, eu digo assim, eu ainda vou ser um Jimmy Swaggart. Meu pai disse: para, Esdras, não para com essas coisas, já está querendo te exaltar. O pai sempre foi assim, irmãos. E eu dizia: não, o senhor é que não pensa grande, eu sou águia. Passou o tempo, Deus começa a nos ensinar o valor das coisas pequenas. Na verdade, é o valor, é a grandeza da singeleza, não é coisa pequena, é a grandeza da singeleza. Aí Deus ouve alguém sem experiência, com uma vontade de voar alto, e diz assim: eles amam, Deus ouve. Mas Deus sabe o quê? Que se Ele der, esse alguém se perde, esse alguém se exalta, esse alguém fere, águia é predadora, e Deus não quer. Não estou falando contra isso, mas estou entendendo. Você está entendendo o sentido que Deus está falando aqui? Deus está falando do coração, Deus está falando da alma, Deus está falando da estrutura nossa. Eu dizia aos meus companheiros, e sabem, de que nós precisamos fazer. Eu digo ao Tiago: Tiago, bom não serve, Mariano, bom não serve, o excelente começa a cadeira. E essa luta por excelência é desgastante.
porque você envelhece, você perde tempo, às vezes com os amigos, você deixa de fazer alguma coisa, se você precisa de algo, você tem que correr atrás. Mas às vezes a sede é tão grande de você querer fazer, que você esquece de estar ao lado de Deus. Você esquece de estar ao lado da morada de Deus. Você se esquece de ser íntimo de Deus. Como Deus ouve você, Ele sabe o quê? Ele sabe que tem dentro de nós. Ele sabe que se talvez Ele me der, eu vou perder a essência. Ele talvez, se Ele não der, para alguns que podem ser grandes, esse alguém morre. Veja aqui. Então Ele faz. Foi o que Ele fez. Moisés vai andar nesse deserto, no meio de cobras, serpentes e escorpiões. Então Moisés chega louco de sede. Aonde? Num poço de água. Então ele conhece aquele pardal. E tem uma experiência com Deus que mudou a vida dele. Como águia, ele sabia gritar, sabia falar e comandar. Como pardal, quando ele chegou diante de Deus, e Deus disse para ele: veja só, como pardal, Deus deu para ele a liderança. E Deus disse: Moisés, agora tu vai e seja um grande libertador. Ele não sabia falar. Ele disse: Deus, eu tenho a língua pesada, eu sou gago e eu não sei falar. Não tem. Veja, quem nasceu no palácio agora diz: eu não sei voltar ao palácio, não sei falar, não tenho condição. Aí então Deus faz quando nós dizemos e reconhecemos que é Deus que faz, não nós que dizemos. Então quando Moisés se entrega, Moisés diz: Deus, eu não faço. Aí Deus ouviu Moisés, porque Deus conhecia Moisés. Deus já tinha separado Moisés. Só que ele, para fazer, ele precisava mudar Moisés. Como ele teve que mudar Davi. E eu estou usando aqui só isso como para você entender. Então Deus ouviu agora Moisés falar: Deus, eu não sei falar. Eu tenho a língua pesada. Deus, como é que eu vou chegar diante de Faraó? Mudou as roupas de Moisés. Mudou o caminhar de Moisés. Deus tirou a espada da mão de Moisés e deu um cajado para Moisés. Deus tirou uma auréola de ouro e deu agora um pano para Moisés envolver com o calor. Aleluia! Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aí do seu lado. Na verdade, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele nos trouxe aos seus altares. Deus precisa nos lembrar de coisas importantes. Deus precisa reavivar coisas importantes. Eu acredito numa coisa, que eu vou sair daqui hoje e algo já está me esperando novo em São Paulo. Porque Deus faz. Porque nós abrimos o coração dizendo: Deus. E eu vim durante toda a viagem dizendo, nem falei aos meus companheiros, mas eu disse: Deus, eu sou um pardal, me ajuda a chegar a ser um pardal. Aleluia. Você conhece pardal? Aleluia. Uma característica dele é que os ninhos deles são feitos, eles nem trabalham, comem nos ares, sempre se cuidando, são hábeis, são migratórios, conhecem as estações. Olha que coisa linda. E nós nos encantamos porque a águia voa acima das tempestades. É coisa linda. Oxalá, eu tenho certeza que aqui tem águias de Deus. Mas uma águia, no nosso caso espiritual, nós temos que aprender o valor do pardal. Quando nós reconhecemos, eu comecei a cantar aqui linda lembra, eu digo: Deus, eu sou um pardal, eu sou um pardal. Me ouve, Deus, me ouve. Porque a Bíblia garante, a Bíblia faz menções de força de águia, a Bíblia faz menções do voo da águia. Mas a Bíblia toda diz assim: Deus, não voltes o teu rosto para mim, não é assim? A Bíblia mesmo diz que todo aquele que olhar o rosto de Deus morre. E toda vez que a Bíblia faz menção que Deus olhou para a face de alguém, é por conta de justiça ou de alguma coisa. Mas o pardal não. Os olhos de Deus, está escrito na palavra, estão sempre nele. E por que ele não olha? Aleluia. Jesus, o Supremo. Eu comecei falando de nós.
A Bíblia está escrito no livro de Filipenses que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. E Jesus, tendo todas as potestades a seu favor, diz a Bíblia que ele não usurpou ser igual ao Supremo. Aquele que tem olhos como chama de fogo, que já ouviu ele sentado num trono de fogo, com labaredas de fogo. Todo ele era fogo. Deus é mencionado como um fogo consumidor. Ele, sendo Deus, agora ele volta, ele vem à terra como um pardal. Isaías 53 diz assim: quem pode acreditar no Messias desse? Quem pode acreditar que o Messias virá desse jeito, vestido assim, sentindo dores, sendo homem simples, comendo com publicanos e pecadores, abraçando leprosos? Aleluia! Perdoando uma mulher pecadora que os homens iam jogar uma pedra e o pardal lá escrevendo. Olhou para aquelas águias e disse assim: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Acabou. Todas elas foram embora. Aleluia. Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que ele se humilhou e tomou a forma de homem. E nós homens queremos tomar a forma suprema às vezes. Queremos a centralidade de tudo quando estamos buscando. Só que Deus ouve. Mas além de Deus ouvir, Deus sabe. Antes de fazer, Deus nos conhece. Antes de nos dar, Deus nos tira. Oh, é profundo o que Deus está ministrando aqui. Antes de Deus nos patriar, Ele nos deixa despatriados. Aleluia. Por que Deus já não levantou de Abraão um povo? Não, eles precisam ser despatriados primeiro, para que eles saibam o valor do estrangeiro, o valor do pardal. Tem a humildade e o amor do pardal que não desfaz de ninguém. Aleluia. O águia Moisés não conhecia isso até que ele teve um contato com Zípora, que ensinou e dobrou. E foi por conta da experiência com Midian lá no deserto que ele mudou a sua personalidade. Teve a sua vida mudada para um líder que dependia de Deus. E sabe de uma coisa que eu acredito, e eu vim aqui essa noite completamente decidido nisso, que eu acho que os nossos primeiros 40 anos foi marcado agora. Aleluia. Meu cunhado, entendeu? Nossos primeiros 40 anos terminou hoje. Nós começamos os 40 anos. A segunda fase de Moisés, o pardal. A águia que se tornou o pardal. Nós começamos a conquistar. Voltou para o Egito, poderoso em obras. O homem que viu Deus, o homem que mais próximo de Deus, o homem terreno que viu a Deus pessoalmente, viu a bondade de Deus pelas costas. Não foi lá, foi o pardal que estava lá naquele monte. Eu pergunto para vocês, onde é que voltou o pardal? Depois que ele libertou 3 milhões de pessoas, ele voltou para o caminho do deserto, porque ele sabia que Deus precisava mudar todo um povo com o exemplo dele, que tinha passado por lá. E Deus nos faz passar por desertos, porque Ele ouve em nós, mas Ele conhece o que tem dentro do nosso coração. E então Deus nos faz ser despatriados, Deus nos faz perder nome, Deus nos faz perder tudo. Aí então do nada Ele diz: se aproxima de mim, que agora o terreno que tu és santo, e todas as coisas serão mudadas para a glória de Deus. Deus está aqui. Manda mais, manda mais, e manda mais, manda mais, ale mais. Aleluia. Manda mais, e manda mais.
saber quem tu é. Entra a última fase de Deus. Agora eu vou fazer, Marcos. Agora eu vou fazer, Anderson. Rafael, agora é a hora. Tiago, é a hora. Tiago Ferrão, é a hora. Pastor Jesus, é a hora. Lucas, Jefferson, irmãos, irmão Rodrigo, é a hora. Irmãos, levante a sua mão. É a hora de Deus fazer. É a hora de Deus fazer, irmão. É a hora de Deus fazer, Luana. É a hora de Deus fazer, filha. É a hora de Deus fazer. De que será diferente. Prega esta mensagem para mim em primeiro lugar, mas reparto com vocês esta noite. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas é necessário a nós aprendermos como Pardal a fazermos nossos ninhos, aleluia, nos altares de Deus, em proximidade a Deus, simples, mas do lado de Deus. Nós passamos 40 anos nos preparando, e Deus até nos põe na posição para isso, mas aí nós precisamos levar. Ele dizia para nós que Ele sabe quem nós somos. Antes de nos dar palácios, Ele sabe quem nós somos. Eu tinha 7 anos e voltei para a escola mais cedo, peguei meu violão, comecei a tocar e disse: Deus, eu preciso aprender e não tem nada aqui. E Deus, a irmã dele estava lá na casa dela fazendo comida, e Deus mandou ela descer lá na minha casa e disse assim: vai lá e fala com o meu servo, o Éfras. Eu tinha 7 anos. Minha mãe lembra disso, estava cozinhando. E ela chegou e disse assim: eu só vim aqui porque eu deixei a comida lá e voltar. Eu vim pôr as mãos sobre o Esdras. Digo, porque Deus disse que Ele te conhece, Ele te ouviu e Ele sabe. E Ele vai fazer agora. Ele vai tirar o tom da música, vai tirar. Irmãos, Deus mudou a minha vida ali. Deus mudou a minha musicalidade ali. E eu tento, e eu estou sempre falando aos meninos, todos aqui nós somos companheiros. Deus faz. Aleluia. Deus faz. Rafael não sabia tocar teclado, nós tínhamos 13 dias para vir para cá. Digo, tem 13 dias para aprender a tocar, Rafael. Leva o teclado para casa, não dorme, ora, não dorme e toca. Rafael levou o teclado para casa, não comia, não dormia e tocava. Hoje está tocando teclado. O tecladista hoje que toca com a minha filha. Ferrão, a mesma coisa, lembra, Ferrão? E hoje está aqui, o maestro de louvor da igreja. Tiago, a mesma coisa. Me conte alguém aqui que não foi assim. Jefferson, me conta se não foi assim também. O que você faz com o que Deus te deu? O que você está fazendo com o que Deus te confiou? Aleluia. Silenciosamente Zícora mudou a vida. Bardoca, a Pardal, mudou a vida daquele homem para o maior líder que Deus teve que esconder o corpo dele, para que não houvesse adoração a Moisés, porque tamanha era a personalidade de Moisés, tamanha era a influência daquele Pardal que tinha passado uma experiência da sarça com Deus. Davi, o homem que teve as 3 filhas, em homenagem a Deus, entendeu que a melhor coisa está na mão de Deus, porque Deus sabe. Só Deus sabendo, dando liberdade, então Deus faz. Eu volto para São Paulo convicto de que Deus vai fazer lá. Eu volto para São Paulo convicto de que este novo recomeço aqui na comunidade Novo Tempo é só o novo de Deus fazendo, porque Deus já ouviu, Deus sabe, então Deus vai fazer. Essa noite não é comum para nós estarmos aqui os três pastores, aleluia, a igreja que está lá no vale aprendendo a ser Pardal como Jesus. Mas chegou a época de Deus começar a fazer, de Deus começar a evidenciar. Voltem para Bento crendo de que Deus vai fazer. Se nós passarmos fielmente os processos de Deus e não ultrapassarmos nenhum dele, por que nós temos lutas? Ou por que temos perdas? Ou por que às vezes temos que retroceder? Porque nós queremos fazer tudo direto já.
já queremos orar e dizer Deus ouve, e aí já fazer. Aí Deus fala assim: não, eu te conheço, eu sei quem tu és, então eu vou te mudar primeiro, para depois eu fazer. São 3 fases de um só propósito, a vida de Davi. E aí então eu encontrei essa pardal aqui na Bíblia, chamada Zípora, uma mulher distinta, que tirava água para encher os bebedouros e pastoreava as ovelhas de seu pai. Isso é trabalho duro, trabalho específico. Então eu sei de que Deus, além de nos ouvir e além de saber, Ele também tem prazer em fazer para os seus filhos, para os seus filhos. Aleluia. Não seria muito jargão se falássemos sem responsabilidades, se que Deus vai fazer. Mas se Deus fizer na vida de um irmão aqui, Deus já está fazendo, porque a palavra dele é verdadeira. Amém. Aí entra outra coisa que a águia não entende, por que Deus faz nós descer. Eu já vou terminar. Porque como águia nós queremos, deixa eu ver, olhar aqui, como pardal, você é unidade. Você diz assim: Deus está fazendo no Jefferson, então fez em nós. Mas seu nome é filho? Muito bem, nem eu sei pronunciar o nome porque é diferente, mas Deus sabe. Amém. Deus ouviu. Deus ouviu. Aí Deus sabe e Deus já está fazendo. E se Deus fez por ela, Ele vai fazer por ela. Deus fez por nós. Deus fez pela noiva, Deus fez pelo povo. Não importa se tem milhões de pessoas, só 1.400 homens são lembrados na Bíblia. Isso significa que nomes citados são poucos. E nós nos importamos com o nome, nós nos importamos com, olha, irmão, tem que estar aparecendo. Não importa a galeria pessoal de Deus, nós não conhecemos os nomes.